Olá, meu coração! Seja muito bem-vindo aqui ao canal da Crochetaria do Coração. Eu sou a professora Juliane Janke e hoje você vai aprender a fazer esse brigadeiro em amigurumi. Ele pode ser usado como chaveiro, porta-alfinetes ou decorativo ali no seu cantinho preferido. Então, presta atenção que eu vou te falar quais são os materiais e vamos para a aula. Aqui os materiais para você executar o projeto. Eu vou usar a agulha 3 milímetros, a agulha de tapeceiro número 16 e também vamos usar tesoura para os arremates. E o material para confeccionar essa peça vai bem pouquinho. Eu vou trabalhar com o fio Amigurumi Soft. Esse aqui é a cor Coral Vivo, 4004, e esse aqui é a cor Brigadeiro, 7569. E aqui eu tenho 15 gramas de cada um desses fios, vai dar para fazer um docinho e vai sobrar para fazer mais um outro. Aqui também eu tenho 1 metro de fio amigurumi tradicional preto, 1 metro de fio amigurumi tradicional branco, e esse aqui é o fio tradicional amigurumi Ilhama. O branco e o preto nós vamos usar para fazer a expressão, e esse coloridinho aqui vou usar para fazer os confeitos do nosso brigadeiro. Também vamos usar 20 gramas de enchimento, só que essas 20 gramas aqui vai dar e vai sobrar, então é um pouco menos que 20 gramas. Vou usar uma rodelinha de papelão, que aqui tem 4 centímetros de diâmetro aqui, são de 4 centímetros esse círculo, uma argola para chaveiro e também um par de olhos com trava de segurança número 8. Bora para a aula, então. Começa pela forminha com a cor 4004 Coral Vivo. A primeira carreira, então, anel mágico. Dentro do anel mágico, 6 pontos baixos. Começa com uma correntinha de altura e essa correntinha de altura não conta como ponto. 6 pontos no anel mágico. Agora, nós puxamos esse fiozinho aqui do anel para fechar ele. Na segunda carreira, nós vamos fazer um aumento para cada ponto de base. Isso quer dizer que serão 2 pontos baixos em cada um dos pontos que a gente fez na carreira número 1. Então, introduz a agulha por baixo das 2 argolinhas do ponto e faz 1, 2 pontos baixos. Tem mais um material de apoio aqui que eu não coloquei na lista de materiais, mas é muito necessário a gente usar, que é o marcador do início e o fim de carreira. Então, aqui, esse aqui é o marcador cadeado. Eu fiz 2 pontos, eu vou colocar no meu primeiro ponto, então, eu já vou fechar aqui o cadeado pra gente não perder a sequência das voltas. Então, eu tenho 2 pontos baixos e vou nessa sequência fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base e vamos ficar com um total de 12 pontos baixos na segunda carreira. Cheguei no final da minha carreira de número 2 com 12 pontos baixos, vou tirar o marcador, faço o primeiro ponto da carreira de número 3 e já coloco o marcador novamente, para a gente não se perder. Na carreira de número 3, é um ponto baixo, e no próximo ponto nós vamos fazer um aumento. Então, a sequência dessa carreira é um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo, e no próximo ponto, o nosso aumento. Essa carreira de número 3, nós vamos terminar ela com 18 pontos baixos. Cheguei no final da minha carreira de número 3 com 18 pontos baixos. Vamos começar a carreira de número 4.
Fazer o primeiro pontinho, então, da carreira de número 4. Coloca o marcador. Na carreira de número 4, serão 2 pontos baixos e um aumento. O primeiro ponto já estava pronto, mais um. Então, 2 pontos baixos, um em cada ponto de base, e o nosso aumento, que são 2 pontos juntos no próximo ponto, ó. 2 pontos. Fiquei com um bloquinho de 4 pontos baixos. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, e o nosso aumento, que é mais 2. Então, vamos lá. 1 ponto baixo, 2. E no próximo, um aumento. E vamos terminar essa quarta carreira com 24 pontos baixos. Carreira de número 4 concluída com 24 pontos baixos. Agora, nós vamos para a carreira de número 5, que vai ser trabalhada no ponto PBH. E você deve estar perguntando, que ponto é esse PBH que eu nunca ouvi falar? O ponto PBH é um ponto trabalhado na haste, ponto baixo na haste. E como é que funciona isso? Então, vamos repetir aqui os nossos 24 pontos na carreira número 5, só que pegando o ponto na haste. Vamos introduzir a agulha de trás para frente no nosso ponto, ó. E do ladinho aqui, nós vamos de volta para trás, ó. Pegamos a haste do nosso ponto. Essas duas argolinhas de cima aqui, conforme eu já falei para vocês, essas duas argolinhas de cima aqui é a cabeça do nosso ponto. A haste ou o corpo do ponto é o que fica aqui, essa partezinha aqui. Então, aqui nós vamos laçar a agulha, ó, e trazer para pertinho aqui do outro ponto. Passa por trás, né? Laça o ponto e faz um ponto baixo. Novamente aqui, vou colocar o marcador e vou fazer novamente aqui junto com você. Ó, introduz a agulha bem justinho aqui, ó, onde a gente fez o pontinho anterior, introduz a agulha de trás para frente, laça o ponto, ó. Introduz no espaço do próximo, laçamos, ó, só um aqui. Laça o fio e passa por eles dois novamente e faz um ponto baixo. E assim nós vamos repetir por toda essa carreira de número 5, cuidando para não fazer muito apertado, porque ele vai virar, essa carreira vai ser a carreirinha que vai fazer com que essa parte inicial aqui seja a base, e a partir da carreira número 5, então, nós vamos subir o corpo do nosso docinho. Essa vai ficar a base da forminha, e aqui, então, vai ser a lateral da forminha que nós vamos fazer a partir dessa carreira aqui. Então, eu vou fazer toda essa carreira número 5, pegando o nosso ponto na haste. Terminei a minha carreira de número 5, então, pegando o nosso pontinho na haste, olha só como ficou. Ó, já vai pegando forma a nossa forminha. A carreira de número 6, nós vamos trabalhar em ponto BLO. Como é o ponto BLO? O ponto BLO nós vamos pegar só na argolinha de trás do nosso ponto. Se for introduzir aqui para fazer um ponto baixo, você vai ver que tem duas argolinhas aqui no ponto, ó. Duas argolinhas. Aqui está atrás e aqui está na frente, na nossa frente. Nessa carreira de número 6, nós vamos repetir 24 pontos baixos, pegando na alcinha de trás. Então, em BLO. Eu vou fazer o primeiro pontinho aqui. Coloca o marcador. E repete 24 pontos baixos, pegando somente na alcinha de trás do nosso ponto. Carreira de número 6. Finalizada, toda em ponto BLO, né? Em ponto baixo em BLO, foram 24 pontos baixos.
Na carreira número 7 até a carreira de número 11, nós vamos repetir 24 pontos baixos, agora pegando ele de forma normal. Introduz a agulha por baixo das duas alcinhas e faz o ponto baixo normal. Esse aqui é o primeiro ponto da carreira número 7. Coloca o marcador e segue ponto baixo sobre ponto baixo por toda essa carreira número 7, a carreira número 8, número 9, número 10 e número 11. Eu vou fazer as minhas carreirinhas aqui e quando estiver pronto, chegar lá na carreira número 11, eu volto com você. Cheguei no final da minha carreira de número 11 e aqui na lateral, então, da nossa forminha, a gente fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, ó. A carreira de número 12, nós vamos trabalhar em FLO, fazendo, então, o ponto rendinha. Mas o que é o FLO? Ponto FLO, nós pegamos apenas na alcinha da frente do nosso ponto. Aqui tá as duas alcinhas do ponto, ó. E nós vamos trabalhar apenas nessa alcinha da frente. Então, aqui eu já vou fazer um ponto baixíssimo e 2 correntinhas. Que é para começar, então, fazer o nosso ponto rendinha. No próximo ponto de base, na alcinha da frente, ponto baixíssimo e 2 correntinhas. Novamente, no próximo ponto, ponto baixíssimo e 2 correntinhas, e assim nós vamos fazer por toda a volta. Cheguei ao final da minha carreira de número 12, feita em ponto rendinha, olha só que amor que ficou, feita em FLO, só pegando a alcinha de fora do nosso ponto, porque nós vamos precisar dessa alcinha que fica pelo lado de dentro para fazer a parte do brigadeiro. Mas agora, então, eu vou arrematar esse fio. Vamos cortar aqui. Eu vou puxar ele para frente e vou colocar na agulha de tapeceiro e vou arrematar ele aqui pelo lado de dentro. Olhos com trava de segurança número 8 e vamos colocar entre as carreiras 8 e 9. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, carreira 6, 7, 8 e 9. Então, aqui entre a 8 e a 9, nós vamos colocar os nossos olhinhos com 3 pontos visíveis de separação. Eu vou pegar aqui o olhinho, vou colocar aqui entre a carreira 8 e 9. Ó. E aí, eu vou contar os pontos visíveis. Aqui tem um pontinho, 1, 2, 3. Então, tem que ficar esses 3 pontinhos visíveis, eu vou colocar o meu olhinho aqui, ó. Nesse lugarzinho. Sempre verificando para ver se eles estão na carreirinha certa. Você pode olhar aqui pelo lado de dentro, ó, na sequência dos pontos, ver se eles estão na mesma carreirinha, para que um não fique mais para cima e outro mais para baixo. Então, aqui é a posição dos nossos olhinhos entre a carreira 8 e 9, com 3 pontos de separação. E nós vamos fazer primeiro, antes de colocar a trava de segurança, nós vamos fazer a expressão aqui. Então, eu vou colocar o fio na minha agulha de tapeceiro, eu vou começar com o fio branco. Aqui eu cortei 2 fiozinhos mais ou menos de 15 centímetros, 2 fios brancos, 2 fios pretos de mais ou menos 15 centímetros. E aqui eu peguei um fio pretinho também de 15 centímetros e dividi ele em 2 partes. Separei 2 fiozinhos e 2 fiozinhos, eu abri ele no meio para ficar mais fininho. Então, vamos começar aqui com o fio branco. Vou colocar na agulha de tapeceiro. E agora, nós vamos introduzir na parte de baixo do nosso olhinho e vai sair aqui na parte de cima, tá? Só que pelo lado avesso. Então, eu vou aqui pelo lado de dentro
e vou bem aqui embaixo do meu olhinho, ó, e vou sair com a agulha aqui pra frente, com o fio. Deixar uma pontinha aqui pra fazer a amarração depois. E vou vir aqui, então, bem na parte de cima do meu olhinho, vou introduzir a agulha aqui. Também. E já posso tirar da agulha de tapeceiro. Vou deixar folgadinho aqui pra você visualizar melhor, ó, assim. Então, embaixo e em cima do olhinho. E agora, com o fio preto, vou botar na agulha de tapeceiro também. E vou entrar com esse fio um pontinho antes aqui, ó, do meu olhinho, para nós fazer a parte dos, como se fosse os cílios. Ó, um pouquinho antes aqui. Fica bem nessa reta aqui do olhinho, ó. Bem nessa retinha aqui. O pontinho aqui de cima. E vou introduzir a agulha novamente aqui bem no meinho, no meio do nosso olho, entre as carreiras 8 e 9. Bem justinho, para ficar bem embaixo do nosso olhinho. E também vou sair lá para a parte de trás. Ó, escapou. Vou botar novamente. Aqui deixa o fio longo ali atrás, também para fazer a amarração. Depois de estar prontinho assim, o fio pretinho, ele tem que estar por cima do fio branquinho. Depois, aí, agora, a gente vem aqui na parte de trás e organiza esses fios, ó. O que é de baixo para baixo, o que é do lado pro lado, o que fica para cima. Organizamos os fios e aí sim, vamos colocar então a trava de segurança no nosso olhinho. Essa trava, ela é fácil de colocar, não é muito difícil não. Ó. Agora sim, vamos ajustar a parte dos fios aqui. Vamos puxar, ajustar só um pouquinho do branco. O pretinho tem que estar por cima. Essa é uma parte bem demoradinha, mas a gente precisa fazer com bastante calma para ficar bem ajeitadinho aqui os fios. Vou deixar bem fofinho o nosso cupcake, aqui o nosso docinho brigadeiro, ó, aqui. Então, tá do jeitinho que eu quero. A travinha tá apertada aqui. Então, agora é só amarrar os fios. Tá prontinho. Só vou organizar aqui o fio pretinho, ó, pra ficar bem por cima da parte branquinha. Agora, eu vou fazer a sobrancelha. Na agulha de tapeceiro também. Bem fácil. Também vamos usar essa posição aqui. Vou introduzir a agulha de frente para trás, na parte de cima do meu olhinho, e vou sair mais aqui embaixo. Ou você pode começar mais aqui na frente, para fazer uma sobrancelha maior. Isso vai depender do seu gosto aí. Eu vou botar a minha mais pra cá. Aqui. E aqui pra baixo. Vai ficar bem meiguinho. Ó. Eu acho que tá muito justo aqui. Pode desmanchar. Essa é a parte que a gente pode brincar fazendo o nosso amigurumi, que é colocando a expressão. Vamos de novo aqui.
Introduzir aqui na parte de cima. E não tão próximo do olhinho ali. Aqui na parte mais, um pouquinho mais pra baixo. Ó, e vai ficar assim. Agora eu vou amarrar aqui o nosso fio. Com os 2 olhinhos colocados, então, bordado já, vamos bordar o narizinho dele. E aqui pro narizinho, então, nós vamos introduzir a agulha com o fio da mesma cor da forminha, que é o coral vivo. Eu vou introduzir a agulha aqui, nos 2 pontinhos centrais, ó, na parte do centro do nosso docinho. Vou deixar um fiozinho longo lá para fazer a amarração depois. E aqui é bem fácil, ó. Nós vamos entrar num e sair no outro. Um pontinho do meio aqui, ó. E aí dá para fazer umas quantas voltas. E vamos organizando o fio. Umas por cima, ó. Deixar ele bem narigudinho. Umas por cima, outras mais por baixo. Cuidando para não pegar os outros fios aqui de dentro. E vamos fazendo assim. Vai fazendo e vai testando, vê como é que vai ficando, se você gosta da posição que tá ficando, conforme tá ficando esse narizinho. Fazer umas 4, 5, 6 voltas, vai depender do seu gosto. Ó. Ele não aparece muito, porque é da mesma cor do fio. Ó, vem aqui e vai lá pra trás de novo, sempre ajustando aqui, organizando o fio. Ó, eu acho que assim tá bom. Essa quantidade de fio aqui, ó, tá bom? E aí, é só vir aqui na parte de trás, então, e dar um nozinho também. Com o fio brigadeiro, agora nós vamos trabalhar com ele na carreira de número 12, na correntinha que ficou pelo lado de dentro, a partir da forminha aqui. Então, eu introduzi a agulha em qualquer pontinho, eu vou puxar esse fio aqui, vou dar um nozinho pra prender ele, pra arrematar. Ele pode ficar pelo lado de dentro. E vamos trabalhar 3 pontos baixos, ó, só nessa alcinha aqui. Vamos trabalhar 3 pontos baixos. Uma correntinha aqui para dar altura. Vai ser 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E eu já fui escondendo um pouquinho o fio. 3 pontos baixos e um aumento. Então, no próximo ponto aqui, nós vamos fazer 2 pontos juntos. Novamente. 1, 2, 3. 3 pontos baixos e no próximo um aumento. E assim nós vamos fazer por toda a carreira de número 13 e no final dessa carreira nós vamos ficar com 30 pontos baixos. Carreira de número 13 completa por toda a volta e nós vamos colocar o papelão de base aqui no fundo, porque vamos começar a partir dessa carreira, vamos fazer algumas diminuições. Então, para facilitar a colocação do fundo, então, já vamos colocar agora, ó. Ajusta bem direitinho ele aqui, para ele ficar direitinho. E a partir daqui, então, continua. E vamos, então, à próxima carreira. Carreira de número 14, nós vamos repetir 30 pontos baixos, ou seja,
ponto baixo em cima de ponto baixo da carreira anterior, sem aumentos e sem diminuições. Fiz o meu primeiro pontinho, coloquei o marcador e vamos seguir aqui, repetindo ponto sobre ponto por toda essa carreira. Cheguei no final da minha carreira 14 com meus 30 pontos baixos, vou tirar o marcador, vou fazer o primeiro pontinho da carreira de número 15, vou colocar o meu marcador de novo. E nessa carreira de número 15, nós vamos trabalhar diminuições. Vão ser 3 pontos baixos, 1, ali eu já fiz, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. A diminuição a gente pega a alcinha da frente do ponto e a alcinha da frente do próximo ponto, ó, de 2 pontos. Pegamos só a alcinha da frente, laçamos o fio, traz as duas correntinhas aqui, né, na agulha, laça o fio e tira as duas. Vamos repetir novamente, ó. 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Cheguei no final da carreira de número 15, então, com 24 pontos baixos, e na carreira 16, vão ser 2 pontos baixos. Vou fazer o primeiro, vou colocar o marcador, primeiro e o segundo ponto. Então, ó, 2 pontos baixos e uma diminuição. Cheguei no final da carreira 16 com 18 pontos baixos. E aqui, então, eu já vou colocar um pouco de enchimento nessa parte da forminha aqui, que é para ficar mais fácil. Vou colocar de pouquinho no fundo e já vai ajustando o papelão que a gente colocou lá. Já vai ajustando o papelãozinho. Vou colocar enchimento na parte da forminha, para facilitar. Coloquei só um pouquinho, não coloquei até em cima, que é para facilitar a gente continuar aqui na carreira de número 17. Vou tirar o meu marcador. Introduzir a minha agulha aqui. E nessa carreira 17 vai ser um ponto baixo, cuidando para não pegar o enchimento. Um ponto baixo e uma diminuição. Carreira de número 17, finalizada com 12 pontos baixos. E agora nós vamos fazer 6 diminuições. Mas aqui, se você preferir, pode colocar um pouquinho mais de enchimento. Mas tem que ter bastante cuidado para quando for fazer essas 6 diminuições, então não puxar esse enchimento junto com o fio, tá bom? Aqui. Um pouquinho mais. Eu vou fazer essas 6 diminuições. Olha aqui o enchimento. Seis diminuições e nós vamos ficar com 6 pontos baixos. Fiz as minhas 6 diminuições e fiquei com 6 pontos baixos aqui. Agora eu vou alargar esse fio e vou cortar ele. Um pedaço longo aqui, pode ser? Vou cortar ele, vou desmanchar aqui, ó, a argolinha. E vou colocar na agulha de tapeceiro para fazer o falso anel mágico. Então, com o fio na agulha de tapeceiro, nós vamos fazer o falso anel mágico. Como é o falso anel mágico? Nós vamos pegar só na argolinha de fora do ponto, ó. E vamos passar a agulha assim. Automaticamente, ele já vai fechando. Esse aqui é o nosso falso anel mágico, ó. Ele vai ficando bem fechadinho. E aí, faz o mesmo pelos 6 pontos, ó. Sempre pela argolinha de fora do ponto e vai de fora para dentro. Puxa bem. Dá um pontinho aqui. Esconde esse fio para dentro. E tá pronto, ó. Coloquei mais ou menos a metade do meu fio, um meio metro.
na agulha de tapeceiro e vou introduzir em qualquer lugarzinho aqui do meu docinho, ó. Em qualquer lugar. Aí vou puxar o fio. Eu vou deixar um fio longo aqui para fazer o arremate depois, para fazer o nozinho. E aí, aqui é muito fácil. A gente vai só passando por ele, ó. Pode fazer uns granulado maior, virado para um lado, outros menor. Ó, aqui já ficou um. Agora eu posso botar um outro atravessadinho pro outro lado. E ir decorando aqui, ó. Conforme a vontade. Olha só. E faz uns maior, uns menor. E aí vai preenchendo por toda a volta dele. Coloquei mais uma parte do fio na minha agulha. E agora vou de novo introduzir aqui no docinho. E vou sair aqui na parte de cima, aqui do brigadeiro. Vou deixar uma pontinha aqui para fazer o nozinho. E aí eu vou pegar a argolinha do chaveiro. E para que essas correntinhas aqui, esses elos não se abram, eu vou mostrar para você aqui como é que eu faço. Vou ter que dar um pontinho aqui, bem no meinho. Dá um nozinho aqui para firmar bem ele. Agora eu vou passar a agulha entre um elo e outro, ó. Vai entre um elo e outro, passando a agulha. Novo. E volta fazendo a mesma coisa. Volta passando a agulha. Assim, vai reforçar os elos e não tem perigo, então, de soltar a argolinha de chaveiro. Aqui eu vou ajustar aqui mais um pouquinho, ó. Pronto. Chegando aqui, vamos fazer o nozinho novamente, para fixar bem. Puxa lá. E aí, eu venho aqui, introduzo no meio do nosso docinho e sai aqui onde a gente iniciou. Ó, assim vai ficar. E aqui, dá o arremate novamente com um nozinho no fio. E faz conforme a gente fez antes. Caso você queira colocar mais confeitinhos, fica bem à sua vontade, tá? 1 metro de fio dá e sobra. Eu vou puxar aqui, mais adiante. Sempre lembrando que quando você fizer o seu, não puxa muito o fio esse do confeito, que é para não deixar muito repuxado, para não deixar repuxado o seu docinho, tá? Ó. Com a agulha aqui, a gente vai esconde aquelas pontinhas que ficaram. Fiz o meu confeitinho por toda a volta. Cheguei no finalzinho aqui, já dei um nozinho no fio, ainda na agulha de tapeceiro. Agora, introduzo para dentro do docinho aqui, para arrematar esse nozinho, ó. Ele entra para dentro, e aí você já pode cortar esse fiozinho aqui para arrematar. Se for usar como enfeite, não precisa colocar argolinha de chaveiro. Mas como eu quero fazer ele como chaveirinho, então agora eu vou colocar a argolinha bem aqui no meio. E essa foi a nossa aula do brigadeiro em amigurumi. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o joinha aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Um forte abraço e que Deus te abençoe.